Irmãos, nós temos estudado o livro de Romanos hoje, daremos sequência a esse estudo. É um livro muito importante para a nossa vida espiritual. Ele traz para nós aquilo que todos precisam, todo crente precisa estudar, se possível decorar todo o livro de Romanos. É um livro teológico que nos traz as diretrizes para a nossa vida como cristão, como igreja de Cristo. Então, nós estamos no capítulo 9, tá bom? Alegres hoje, né, por Fernanda estar com a gente, Fernando e sua esposa Dilson, isso nos alegra bastante, tá bom? Então, os irmãos também que estão nos assistindo, de seu lar, de sua casa, que também possa se deleitar na palavra de Deus, deixando bem claro que a intenção de nós estarmos transmitindo é para aquelas pessoas que não têm condições de vir à igreja, tá bom? Culto a Deus não se assiste, culto a Deus se presta. Então, aquele que pode estar aqui na igreja e não está, deve rever sua conduta para que possa mudar, tá bom? Então, nós estamos estudando o capítulo 9 hoje, se Deus permitir, pleiteamos concluir. E a divisão para que todos possam se situar naquilo que nós vamos estudar hoje, a gente vai falar sobre todo o capítulo em si, tá bom? Mas só como forma introdutória aquilo que a gente já estudou. Então tá aí, olha, por meio de 4 questões, Paulo usa o interlocutor imaginário, isso a partir do versículo 6, tá bom? Porque do versículo 1 ao versículo 5, que foi lido, Paulo vai apresentar a sua tristeza profunda. Mas por que Paulo apresenta essa tristeza? Pela incredulidade de Israel, seu povo. O que foi que o povo de Israel fez com Jesus? Rejeitou Jesus, entrega Jesus aos romanos, e os romanos o crucificam. Então Paulo apresenta a profunda tristeza pelo fato do seu povo não ter reconhecido o seu Cristo. É por isso que o versículo 4 e 5, Paulo vai dizer, olha os privilégios que vocês têm. Eu sei que vocês estão gostando da minha gravata, é em comemoração à nossa montanha que está ficando verde, né, da chuva. Isso é brincadeira, irmãos. Isso é só para descontrair. Então, o que é que nós vemos, versículo 4 e 5? Vemos Paulo exaltando os benefícios, né, que os judeus têm. Você pode olhar que ele vai dizer que a eles pertence a aliança, a eles pertencem a glória, deles descendem o Cristo. E o que é que Paulo diz? Diante de todo o privilégio que vocês têm, vocês não tiveram sensibilidade para reconhecer o Messias. E Paulo conclui dizendo no versículo 5, né, ele vai dizer, na parte B do versículo, ele diz, do qual deles descende o Cristo, diz, segundo a carne, aí diz, o qual é sobre todos Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, em face dos privilégios, não reconheceram Jesus. Tá bom? Eu vou olhar a hora aqui, porque a gente não pode passar de meio-dia. Versículo 6 ao versículo 13, nós encontramos uma pergunta implícita aí. Tá bom? Quando nós olhamos o versículo 6, aí nós encontramos a primeira questão que Paulo vai desenvolver, e a primeira dela é aí, ó. A promessa de Deus falhou? Então, os judeus não reconheceram Jesus, e então o propósito de Deus salvar os judeus, de refazer aquele povo, o propósito de Deus falhou? Aí essa é a questão que fica implícita do versículo 6 ao versículo 13. E Paulo vai começar, ou vai trazer resposta a essa pergunta implícita. E qual é a resposta que Paulo traz? Que Paulo traz que a promessa ou o propósito de Deus não dizia respeito a todo Israel como nação civil, né? O Israel físico. Eita, eu sou descendente judeu, eu tenho sangue judeu. Aí os judeus tinham uma mentalidade dizendo o seguinte, de que todo judeu era salvo automaticamente, independentemente se ele fosse fiel ou não. Então, eles tinham esse privilégio, ou ele se colocava a um nível elevado
de relacionamento com Deus pelo fato simplesmente de ser judeu. Aí o que é que Paulo vai dizer? Não. Deus tem um Israel espiritual dentro desse Israel físico. Então, digamos que o Israel como nação é uma grande bola, vamos dizer assim, um grande ciclo. E dentro desse Israel tem um Israel espiritual, descendência espiritual. E a estes a promessa de Deus se cumpriu. Note que Paulo era judeu e Paulo se converteu ao evangelho e muitos outros judeus. Então, havia uma descendência espiritual dentro desse Israel físico como nação. Tá bom? Então, a promessa de Deus se falhou? A resposta é simplesmente não. A promessa de Deus se cumpre nesse Israel espiritual dentro de um Israel físico. Tá bom? Conclui-se que a promessa de Deus destinava-se a esse grupo menor dentro desse grupo maior. Tá certo? Então, a primeira questão é: Deus não falhou. O propósito de Deus não falhou. Tá bom? E por que não se cumpriu? Devido à incredulidade deles. Eis a questão. Segunda pergunta, nós já estudamos essa, tá bom? Segunda pergunta. A partir do versículo 14 ao 18, foi o último estudo que nós vimos. Tá bom? Segunda questão. Então Deus é injusto. Por que Deus não salvou todos? Porque o propósito de Deus não se cumpriu em todos. Então, é injusto. Aí, Paulo vai também esclarecer essa segunda questão, quando ele vai dizer, não. Sabe o que é? É que, diante de Deus, ninguém merece coisa alguma. É isso que Paulo vai dizer. Não, Deus não é injusto. A questão é que ninguém, diante de Deus, merece nada a não ser condenação. É isso que Paulo vai dizer. De modo que, em alguém se perder, a culpa é dele. Eita, alguém vai para o inferno. A culpa é de quem? É de Deus? Não, a culpa é dele. E, em alguém sendo salvo, todo o crédito é de Deus. Sabe por quê? Porque ninguém merece nada. Aprove a Deus dar salvação a alguns. Então, o que é que Paulo diz? Paulo diz, Deus é injusto? Está ali, ó. Deus é injusto? Paulo vai dizer, não, porque ninguém merece nada. O fato de Deus salvar alguns é ato de sua misericórdia. E de alguns ir para o inferno é pelo fato de Deus ser justo. Quem vai para o inferno merece ir para o inferno. E quem vai para o céu merece ir para o céu? Não. Deus deu de presente. Deus deu de presente. E nota uma coisa, o presente não é segundo ao merecimento, é segundo a bondade de quem oferta, não é verdade? Eita, alguém me deu um bolo, é porque eu mereço? Não, é porque teve boa vontade. Tá bom? Então é isso que Paulo vai dizer. Nisso nós conhecemos que há um mistério nisso. Eu concordo. Mas que é totalmente coerente com 3 fatos: com a Escritura, com a história e com a experiência. E nós estudamos isso aqui anteriormente. Então, irmãos, eu quero que vocês guardem isso aqui, para que a gente possa compreender. O capítulo 9, irmãos, é uma das seções mais difíceis e mais debatidas do Novo Testamento. Então, como é que nós guardamos? Nós guardamos o quê? A promessa de Deus não falhou, tá certo? Ela se cumpriu imediatamente. Aquele judeu, né? Aquela descendência espiritual, então não falhou a promessa de Deus. Isso para nós é útil? Claro que é. De modo que aquilo que Deus prometeu não vai falhar. Tá bom? Promessa de Deus se cumpre. Segundo, então Deus é injusto porque uns vão para o céu, outros vão para o inferno? Não, porque ninguém merece nada. O fato é, se Deus me salvou, graças à sua misericórdia. Mas se Zezinho ali se perdeu, é graças à sua incredulidade. Lembra que Jesus diz, ouviram de mau grado, de coração pesado, e ouvindo não ouvem, e vendo não veem, e impede que sejam curados.
Jesus deixou de ensinar os judeus quando ele andou? Ele ensinou só para alguns? Não, ele falou a todos, mas ouviram, viram, mas não creram. Coração até pesado e com isso não creram. Então nós chegamos à terceira pergunta, que é a que nós ainda não estudamos. Está aí. Por que Deus ainda nos culpa? Não falhou, Deus é injusto. Mas vamos lá para esse texto aí que está a partir do versículo 19. Que nós lemos o seguinte. Versículo 19, a soberania de Deus. É isso que Paulo vai falar a partir de então. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Essa é a pergunta. O versículo 19 é a pergunta. Olha o que é que Paulo vai desenvolver. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz em Oséias, versículo 25, chamarei povo meu ao que não era meu povo. E, versículo 26, e no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Então nós temos aí o texto da terceira, formulando a terceira pergunta, tá bom? Então nessa terceira pergunta, nós podemos observar que o fato é que a salvação depende da vontade de Deus. Olha o versículo 15, quando você olha o versículo 15 e o versículo 18. Versículo 15, nós lemos o seguinte, porque a Escritura diz a Faraó, para isto, aliás, estou lendo o 17, versículo 15, terei misericórdia, quando ele fala para Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Versículo 18, logo tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então, o fato é que a salvação depende de Deus, e é isso que Paulo vai desenvolver, porque aí ele traz a ideia, então por que se queixa? Por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade, versículo 19, se a salvação depende de Deus, então por que Deus se queixa? Qual dos seres humanos pode resistir a ele? Então Paulo, em cima disso, ele vai apresentar para nós, nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai desenvolver 3 questões que nos esclarece, e que de um modo mais, digamos, mais claro, ele procura explicar para nós como é que funciona isso. E ele vai dizer o seguinte, que o fato dessas questões ficar embaralhadas em nossa mente está pelo fato de nós não considerarmos a posição de Deus e a nossa. Então ele vai começar dizendo o seguinte, ele vai esclarecer as questões que surgem nos termos dessa imagem distorcida que o homem tem de Deus, inclusive hoje.
né? E nós podemos ver claramente que há uma imagem muito distorcida a respeito de quem é Deus e a respeito de quem é o homem, de modo que o homem parece ocupar o lugar de Deus, né? Então, a primeira coisa que ele vai dizer, nós temos aí o versículo 20 e 21, que ele vai dizer o seguinte, 20, 21. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então, surge a primeira questão, e a primeira questão é: Deus tem sobre nós o direito, presta atenção a esta palavra, Deus tem sobre nós o direito que o oleiro tem sobre o vaso, sobre o barro. Não é sobre o vaso, é sobre o barro. Você já viu alguém trabalhando com barro? Eu já. A minha tia, ela trabalhava há muito tempo com barro. E era interessante que ela jogava água e amassava, amassava, amassava. Fazia, pronto, a minha tia também. E amassava, e ali, eita, uma pedra, tira a pedra e joga fora. Daqui a pouco ela pega o barro e faz, tim, né, e pisava de novo, e depois ele virava o barro e batia de novo. Então, o que é que Paulo está dizendo? Paulo disse, o fruto ou o resultado de vocês não compreenderem quem é Deus, traz essas questões. E Paulo vai dizer, Deus tem direito sobre você, do mesmo modo que o oleiro tem o direito de como usar o barro. Seja para pisar, Deus não faz isso, né? Para amassar e para tirar as impurezas, e para dele fazer um belo vaso, ou simplesmente descarte. Deus tem o direito de fazer uso deste material. E é isso que Paulo vai esclarecer aqui. Paulo confronta se as pessoas, se nós entendemos que tipo de relação supomos que deve existir entre nós e Deus. A gente vê muita coisa hoje, né? Ele diz, eu determino, e eu mando, e eu faço, e acontece. Eu tenho direitos. Ai, ai, ai. Isso é resultado, todas essas expressões, é resultado de uma má compreensão da posição ou do direito de Deus e o nosso. E Paulo vai desenvolver isso aqui. Então, diante dessas coisas, nós podemos notar que, diante dessas questões, né, Paulo vai responder aos críticos, apresenta 3 contradições referente a essa identidade, ou essa falha, digamos, de percepção. As pessoas não sabem mais o que é a identidade que ele tem diante de Deus. Então, a pergunta do versículo 20, na parte A, diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Pergunta se sabemos quem nós somos aqui. Quando Paulo diz assim, quem és tu? Ou nós podemos simplesmente dizer assim, Jorge. Quem sou eu, Jorge, diante de Deus? Quem sou eu, Pedro, diante de Deus? Aí, quem és tu? Até aquela música, quem somos nós neste mundo aqui? Mas a pergunta não é quem somos nós diante desse mundo, quem somos nós diante de Deus? É isso que temos aqui. Confronta essa compreensão. Se nós entendemos esta relação que supomos existir entre nós e Deus, que atitude consideramos ser apropriada em esse relacionamento de criatura com o Criador, com o soberano,
Como é que nós supomos que esse relacionamento deve desenvolver? E Paulo não permite no seu, e ele demonstra isso, que a posição de Deus não deve ser ignorada por ninguém. É muito comum hoje querer tomar da glória de Deus para nós. A gente adora Deus quando quer, a gente ora quando quer, a gente lê a palavra de Deus quando sente vontade. Então, é chamada essa clareza. Enfatiza o grande abismo existente entre o ser humano e Deus. Essa frase que diz no versículo 20: quem és tu, ó homem? Que a Deus replica, tem uma versão que vai dizer assim: quem és tu que a Deus replica? Quem és tu que a Deus, que discute com Deus? Discutir é complicado. Qual filho aqui já discutiu com os pais? Não é complicado? Tem filho que toma o lugar dos pais. Eu li uma reportagem hoje que eu fiquei assustado. Aconteceu, parece que aqui em Solânia. Eu fiquei olhando assim, eu digo, meu Deus, como é que a pessoa tem coragem? Um jovem de 21 anos, já tinha passagem na polícia algumas vezes, tal, e foi solto recentemente, acho que há 5 meses, e junto com um comparsa que conheceu na cadeia, foi e assaltou a casa dos pais, espancou os pais, a busca de dinheiro, passou uma noite de terror com os pais. Ele e o comparsa aterrorizando os pais. Aí foi preso e está na cadeia de novo. E a gente vê isso, né? Então, existe uma grande lacuna, irmãos, entre nós e Deus, né? Como criatura. Existe entre o ser humano e Deus. E Paulo vai usar outra frase, ele vai dizer no versículo 20, né, que és tu, homem, que com Deus discute. Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Objeto, a ideia é entre o objeto criado e aquele que o moldou. Já pensou? A Bíblia tem um versículo que diz: bota a mão na boca, cala-te diante de Deus, toda a terra. O próprio Jó diz: eu falei, mas não falo mais. Eu ponho a mão na boca. E a outra frase que nós encontramos no versículo 21, ele diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Ou seja, entre o monte de barro e o olheiro que ele está dando forma. Então, 3 frases que nós encontramos nesses 2 versículos para Paulo responder a esta pergunta. Nós sabemos quem nós somos? O homem sabe quem ele é? A gente vê as pessoas cheias de orgulho, né? Cheio de autoestima não. Cheio de ego, né? Cheio de vaidade, cheio de exaltação e tudo mais. Eu sou, né? E a gente vê tudo isso. Aí o Senhor olha e diz: tu és um barro, um pedaço de barro, um bolo de barro, nada mais do que isso. Ele expõe, irmãos, aqui a relação que há entre nós e Deus, na realidade. E se é conveniente nós questionarmos a Deus, é conveniente a gente se levantar e dizer: oh, mas meu Deus, o que é isso? E Paulo vai dizer: olha o que é que tu és aqui, e se é conveniente tu ter tal atitude, tal postura. E a gente vê muito, isso é tão comum hoje, a gente vê as pessoas se exaltarem. E Paulo diz: ou o vaso questionar o artista, qual é a razão que ele o fez de determinado jeito? Tem sentido? A gente vê irmãos que têm uma criatividade muito, muito interessante, muito legal. Aí você vai formar algo, coloca ali e agora vai dizer assim: agora quem manda é tu, né?
É aquele negócio lá que vai mandar em você. E agora vai dirigir tua vida, vai dirigir a tua crença. E não é isso que as pessoas fazem. E não é isso que a Bíblia mais reprime. Então as pessoas querem fazer de Deus garçom, querem fazer de Deus objeto, mas Paulo diz, está errado a compreensão. É nós que somos objeto do Criador. Então, se o vaso questionar o direito do oleiro, fazê-los com finalidade ou com diferentes aspectos, Paulo acusa os seus interlocutores de inverterem os papéis. Em outras palavras, irmãos, aqui o que Paulo está fazendo é que Paulo está dizendo que vocês inverteram os papéis e agora vocês querem ser Deus. Vocês querem se colocar na posição de oleiro, onde na verdade vocês são apenas barro. E aqui Paulo vai esclarecer. Paulo apresenta pessoas que se recusam a dar a Deus o seu devido lugar, invertendo os papéis como se o oleiro tornasse apenas vaso. Por isso, Deus pronuncia um ai contra os que contendem com seu Criador. Isaías, no capítulo 45, eu vou pedir até que cheguem até lá, no versículo 9, Isaías 45, 9. Eu vou ler aqui, porque os irmãos em casa também vão estar acompanhando. 45, no versículo 9, que diz o seguinte, Isaías 45, no versículo 9, nós lemos assim: ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro, ao que lhe dá forma, que fazeis? Ou a tua obra não tem alça? Note, Deus pronuncia um ai contra estas pessoas que contendem com o Criador. E diz, por quê? Mas por que tu me faz assim? Eu não tenho... Imagina o vaso olhar e dizer, não, essa alça está muito fina. Ai, Deus pronuncia aqui. Note que tem o ensino de Paulo, tem base nas Escrituras, inclusive do Antigo Testamento. Ai daquele que contende, que discute com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Guarde isso, irmãos, anota aí na sua Bíblia. Contra o simples caco de barro que ousa desafiar o oleiro e dar explicações sobre o que ele faz. Eita, Deus, me explica o que é isso agora. Eu tenho que saber, eu preciso saber. Aí ele disse, ô caco de barro. É interessante, irmão, para que presta um caco? Um caco só foi precioso uma vez, pelo que eu entendo. Para Jó se coçar quando estava enfermo na cinza. Somente. Ele pegou um caco lá e começou a se raspar com ele. Então é só onde eu encontro. Então, irmãos, a censura não é sobre as perguntas sinceras, não é isso. Senhor, me ensina, me explica o que o Senhor deseja que eu faça, ou alguma coisa assim. Não tá, a crítica aqui, o ensino, não é sobre questionamentos sinceros, questionamentos adequados, não é, mas sobre quem discute contra Deus, contra os feitos de Deus. Senhor, eu não entendo isso, me explica, me ajuda a compreender. É diferente, irmãos, é muito diferente. Pessoas que se recusam a conceder a Deus o direito de ser Deus e reconhecer a sua condição de pecador, a sua real condição. Duas atitudes nós devemos ter em relação a Deus. Primeiro, tomando como exemplo a atitude de Moisés. Retira as sandálias dos teus pés. É a atitude que nós devemos ter. Na presença de Deus, retira as sandálias. E segundo exemplo é o exemplo de Jó. Assim como Moisés tirou as sandálias dos pés, na presença de Deus, Jó pôs a mão na boca
diante de Deus. Então, são as duas coisas que devemos aprender. A ênfase de Paulo está em que o olheiro tem o direito de modelar o barro que lhe pertence e de lidar com ele conforme ele deseja. Ou, em outras palavras, Deus tem o direito de lidar com a humanidade em geral, conforme a sua vontade. Por quê? Porque ele é Deus e nós somos apenas barro. Tá bom? Nessa pergunta, por que Deus ainda nos culpa? Então nós vimos aqui, porque ele é Deus e nós somos barro. Não temos que questionar. Então, ele tem esse direito de trabalhar a humanidade. E segundo, afirma que Deus se revela tal como ele é. Deus, ele não se camufla, Deus não muda, Deus, ele é o mesmo. Há daqueles que querem reinterpretar a Bíblia, querem mudar e querem ser mais modernos, querem tal. A verdade é que a Bíblia revela a Deus como ele é. E a Bíblia diz o que Deus faz. E ponto. Não muda. De modo que todos os atos de Deus são totalmente compatíveis com a sua natureza. Sabe, irmãos, isso para mim me dá um conforto maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu sei como Deus vai me tratar. Sempre. Sempre. Deus não vai mudar para me tratar de um determinado modo. Eu sei se eu pecar como Deus vai me tratar. Eu sei que se eu continuar caminhando segundo a palavra de Deus, eu sei como Deus vai me tratar. Deus não muda, Deus não é temperamental. Você já assistiu Odisseia? Você já assistiu esses filmes dos deuses gregos e tal? Que eles são temperamentais. Se ele não gostou muito aí da sua cara hoje você não está muito sorridente ou alguma coisa assim, não, nós não temos um Deus assim. Nós sabemos como Deus se porta. Deus sempre será coerente com tudo que ele é e tudo que ele faz. Ele jamais irá contradizer-se. Jamais. É por isso, irmãos, que falamos ontem na mocidade, até foi um tempo muito bom. Falamos a respeito de santificação. Porque enquanto mais nós caminhamos em santificação, mais nós sabemos como Deus vai agir na nossa vida. Nós sabemos disso. Né? E nota uma coisa, o versículo 22, o versículo 22 e 23, nós vamos ler aqui, neste ponto, né, que afirma, Deus se revela tal como ele é. Olha o versículo 22 e 23. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, nós encontramos aqui. Nota uma coisa que ele diz, duas palavras, tornar conhecido. Essa palavra, no versículo 22, diz, querendo, pois, Deus mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, ou seja, tornar conhecido. Deus revela aqui as riquezas de sua glória. Aliás, eu pulei. No versículo 22, fala da revelação de sua ira e do poder que ele demonstra em relação aos vasos de sua ira. Versículo 22. No versículo 23, ele fala de tornar conhecido, né, de modo a revelar as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia. Então, nós notamos aqui que ele nos apresenta, né, a estrutura dos vasos é parecida. A estrutura, tanto do versículo 22 como do versículo 23, elas são parecidas. Deixa claro que, ambos os casos, Deus age em perfeito acordo com a sua ira e com a sua misericórdia. Eita, a ira os incrédulos, Deus vai agir em conformidade com a sua ira. E os que se arrependem, Deus vai agir em conformidade com a sua misericórdia. Então, Deus tem um padrão estabelecido já e não muda.
Ao falar de Deus, Paulo demonstra que Deus suportou com grande paciência os vasos da ira. E não é verdade, irmãos? Deus foi, olha, eu vivi tanto na ira de Deus, irmãos, e Deus foi tão paciente. Me livrou, me guardou, e Deus foi paciente demais. Eu mereci, muitas vezes, ser ceifado. Porque eu vivia na incredulidade terrível. Eu odiava crente. Eu odiava a palavra de Deus. E Deus foi longânimo, paciente. Deus soube esperar e trabalhar na minha vida até o ponto de eu dizer, meu Deus, o que é que eu tenho feito contra Deus? E é impressionante que a gente faz contra a gente, né? É por isso que a Bíblia diz, e é claro que aquele que se aborrece contra Deus, ele violenta a sua própria alma. E é verdade, irmãos. A pessoa que caminha contra a vontade de Deus, ele violenta a si mesmo. É na prostituição, é nas drogas, é na bebedeira, no vício, seja ele qual for, é na traição, é na mentira. E a pessoa violenta a si mesmo, a pessoa não tem caráter, ninguém confia. Engraçado que quando eu lembrava, eu falava para minha esposa, mas amor, tu fosse paciente demais em tolerar e suportar durante esse tempo todo. Então, nós notamos aqui que Paulo apresenta assim. Ao falar de Deus, ele diz que Deus suportou com grande paciência. Note isso, irmãos. Com grande paciência. Ao invés de derramar imediatamente a sua ira. Olha, eu vou dizer, merecíamos. Imagina se Deus age como agiu com Sodoma e Gomorra. E ele ainda foi tão paciente que Abraão chega e disse, mas Senhor, se tiver 50, justo, o Senhor diz, eu não destruirei por amor de 50, mas Senhor, e se tiver 40? E aí vai até chegar a quanto, irmãos? Os irmãos lembram aí? Chega, 10, uma coisa assim, aí, eu não destruirei por amor dos 10. Irmão, mais de 2 cidades, eram 2 cidades e a adjacência, né? Se tivesse 10 justos, Deus diz, eu pouparei todo o povo por amor dos 10. Mas quando chega lá, só encontra Ló, as 2 filhas. Nem a mulher de Jó era justa. Se transforma na estátua de sal. E a gente vê que... Imagina se Deus... Imagina no Brasil. Vamos pensar no Brasil, se Deus resolve agir como agiu com Sodoma e Gomorra. Mas graças a Deus, Deus encontra algum justo espalhado por aí e tem tido misericórdia. Então, irmãos, é isso que nós vemos aqui. Isso pode indicar que a longanimidade de Deus pode retardar a hora do julgamento final. A paciência, a longa bondade de Deus, a paciência de Deus se estica de modo a retardar o julgamento final. Mantém aberta a porta da oportunidade por mais tempo. Eita glória, né, irmãos? É a bondade de Deus, irmãos, que mantém a porta da misericórdia aberta por mais tempo. Sabe, quando alguém se afastava de nossa comunidade, irmãos, eu ficava para não viver. Você acredita nisso? Eu perdi o sono, eu perdi o apetite, eu ficava de cabeça baixa e eu disse, assim tu vai morrer logo, isso. Né? E é por isso que a maioria dos pastores são carecas. Eu estou a caminho, e tal. Até, irmãos, até eu descobri uma coisa. Eles vão, mas se for salvo, eles voltam. Sabe por quê? Porque não tem para onde correr. A gente vai para onde? Para onde nós vamos? Tem uma música de Estênio Márcio que fala muito a respeito disso. Para onde iremos? Só de pensar nisso me foge o chão dos pés. Para onde iremos? Logo agora que sabemos quem tu és, para onde iremos? Ixi. Então, irmãos, tem um porém nisso tudo.
enquanto mais Deus retarda o derramar de sua ira, isso significa também que o derramamento da sua ira será mais terrível do que jamais foi. Já pensou? Descreve os vasos de misericórdia de Deus, o versículo 23, como preparados de antemão para a glória, ou preparado antecipadamente. Deus preparou. Descreve que os objetos da ira de Deus são preparados para a destruição. Agora, note uma coisa, Paulo não fala quem foi que preparou os vasos da ira. Aqui nessa porção ele não fala, versículo 23, versículo 20, deixa eu voltar aqui que passou, versículo 23, versículo 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar-se a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Nota uma coisa, preparados para a perdição. Não diz quem preparou os vasos de ira, tá certo? Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Aqui já fica subentendido que quem preparou foi Deus. Então o que é que nós podemos ver com isso? Descreve que os objetos da ira, preparados para a destruição, é como se dissesse assim que cada um prepara a si mesmo para a ira. Há um mistério em que Deus prepara de antemão, quando fala essa palavra de antemão, é que Deus preparou antecipadamente o vaso de honra, enquanto que os vasos de ira preparam-se a si mesmos. É que pode ser associado aqui a opção é que eles praticam o mal e cada vez praticam mais esse mal, cada vez mais. E note que a gente percebe isso. Percebe que as pessoas não têm, digamos assim, um equilíbrio no pecado. Nota uma coisa, que as pessoas não se tornam viciadas no álcool do final de semana. Só no final. Não. Eu tenho um amigo no passado, um colega de trabalho. Ele era colega de profissão, a gente não trabalhava na mesma empresa. Que ele era exemplar, uma pessoa do mundo e tudo mais, mas era um dono de casa. E o que foi que aconteceu? No final de semana ele vinha do trabalho, ele entrava numa barraca, que se chama assim, né? numa venda, né? E ali ele tomava uma dose de cachaça. Ali dava o tempo e ia embora para casa. E isso se repetiu por muito tempo, e daqui a pouco ele já não tomava mais só uma. E esse nível foi aumentando ao ponto deles até ter problemas no trabalho, por causa do álcool e tudo mais. E se tornou bem difícil. Com muito tempo depois ele deixou, graças a Deus. Mas o pecado, ele não tem uma estabilidade. A pessoa começa aqui e vai descendo cada degrau e vai aumentando esse nível. Ou seja, a ira, os vasos de ira, eles se preparam a si mesmo cada vez mais no pecado. E nós notamos aqui, há um mistério que nessa questão. Deus prepara de antemão uns para a glória e permite que outros se preparem a si mesmo para a destruição. Ele permite que a pessoa viva fora do padrão e que essa pessoa cada vez mais peque e se torna pior o seu estado. Tá bom? Paulo apresenta ambos como sendo revelações de Deus e de sua paciência e longanimidade. Sobretudo, de sua glória e misericórdia na salvação de uns. Então, irmãos, eis a questão. Por que é que se queixa? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Versículo 19. Paulo continua a trazer esclarecimento a essa questão, versículo 24 a 29. Deus previu estas coisas na Escritura.
Note que do versículo 24 a 29, Paulo vai tomar dois exemplos das escrituras do Antigo Testamento. Ele vai tomar o exemplo do profeta Oséias, e ele vai tomar, isso do versículo 24 e 25, você pode notar aí, olha. Versículo 24, ele vai dizer, versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, e não dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim, versículo 25, como também diz Oséias. Então, Paulo vai tomar o exemplo de Oséias, e é do versículo 25 e 26 que ele vai tratar essa questão de Oséias. Deus previu as escrituras, ele toma as escrituras como base, né? Paulo toma a escritura como base para trazer estas informações à igreja. Notemos, irmãos, que no versículo 24, Paulo se inclui, né? E também inclui os seus leitores, ou seja, nós também somos incluídos, os leitores de Paulo, tá bom? Por isso que ele diz no versículo 24, os quais somos nós, a quem também chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre os gentios, ou seja, todos nós, judeus e gentios, e Paulo se inclui, ou seja, a partir do versículo 24, Paulo diz, olha, irmãos, é o seguinte, somos todos nós, judeus e gentios chamados, tá bom? Pois a maneira de Deus agir com judeus e gentios seria outra demonstração de seu propósito conforme a eleição. E ele vai tomar esses exemplos de Oséias, versículo 25 e 26, o que havia sido anunciado amplamente nas escrituras do Antigo Testamento, né? E esse exemplo de Oséias centraliza-se no cumprimento das profecias de acordo com o Novo Testamento. Então, Paulo vai centralizar esse exemplo que ele cita de Oséias. Você pode examinar em casa depois a referência de Oséias. E ele vai apresentar. Eu esqueci de anotar aqui a referência. Depois a gente pode passar para vocês, tá bom? Notemos que, com isso, Paulo apresenta o exemplo de Oséias vai apresentar três características. Ele tem a questão de acontecimento imediato e literal, é só olhar a história de Israel. Tem também a questão intermediária e espiritual, é só olha para Cristo e a sua igreja. E tem também a aplicação definitiva e eterna, quando nós olhamos a consumação do reino de Cristo. Então, Paulo vai usar esse exemplo de Oséias, enquanto que nos versos 27 e 29, Paulo vai usar o exemplo do profeta Isaías. Isaías, isso está escrito lá no capítulo 12, aliás, capítulo 10, versículo 12 a 22, tá bom? Eu só esqueci do exemplo da referência de Oséias. Pronto, Oséias 2, 23, você pode anotar aí, se você quiser examinar depois, tá certo? 23, né, irmão? Pronto, os irmãos aí, quiser, pode anotar. Enquanto que Isaías, capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 22, e nesse exemplo de Isaías, o que é que Paulo centraliza-se aqui? No contraste entre a maioria e a minoria. Ou seja, enquanto aos judeus é uma minoria que ele chama de remanescente, enquanto que os gentios é grande número. Então, ele apresenta esse contraste. Enquanto que todo Israel seria como a areia do mar, as estrelas do céu, porém, o remanescente que seria salvo. E Paulo vai usar lá quando Isaías diz, mas Senhor, mataram os teus profetas e só eu fiquei ali. Tem 7.000 homens que não se dobraram. Por quê? Sempre havia um remanescente, um grupo pequeno dentro desse grupo maior. Então, Paulo vai trazer essa ideia. Deus que chamou, não apenas dentre os judeus, esse número menor, mas Deus chamou dentre os gentios, é o que Paulo diz no versículo 24. Irmãos, notemos aqui que essa explicação, ela traz, Paulo vai desenvolver, né, focado na incredulidade da maioria dos israelitas, e esse é o problema, né, que é muito sério, a incredulidade, e a minoria desse remanescente fiel, ou seja, há um contraste. Por que o Senhor salva aquele remanescente? Porque é um remanescente que é fiel, não se dobraram. E porque aquela multidão, a maioria vai se perder? Por quê? Porque foram incrédulos.
Isso é a questão que Paulo apresenta, certo? E ele explica isso por meio de 3 questões. Ele faz uma descrição, uma explicação e uma confirmação. Tá certo? Então, Paulo nos traz esta ideia. Deixa eu só ver aqui, irmão, se... Porque eu pulei a pergunta. Está aí, ó. O que diremos então? Chegamos agora. Esta é a pergunta que nós vamos sequenciar. Porém, nós não teremos tempo para continuar a pergunta 4ª. Tá bom? Pretendemos continuar no próximo estudo. O que é que nós entendemos com isso? Entendemos com isso que, quero até repetir para nós essas lições práticas que nós precisamos ter. Precisamos entender isso, que a nossa condição real não nos permite exigir ou determinar algo a Deus. Nós temos que entender isso. Se você, ou qualquer pessoa, se não quiser entender isso, é problema dela. É problema dela. Mas nós não damos ordens a Deus. Nós não damos. Há quem pense que dá, que determina. Há quem pense, eu não vou mudar a cabeça de ninguém, não vou mudar o coração de ninguém, só quem muda e convence as pessoas é o Espírito Santo de Deus. A nossa condição real não nos permite exigir e determinar algo a Deus, pois a nossa posição se deve unicamente à escolha deliberada dele e não mérito nosso. Essa é a realidade. E nós já apresentamos essa aplicação anterior. E eu só quero relembrar vocês. Segundo, reconhecer a nossa humilde posição diante de Deus revela a verdadeira compreensão da grandiosidade de Deus soberano e ressalta a sua misericórdia. Sendo Deus quem Ele é, Ele tem misericórdia de nós. Ele não precisa, não precisaria, mas Ele tem. As pessoas gostam muito de você quando elas precisam de você. Estou certo ou errado? A maioria é assim. Deus é diferente. Deus ele não precisa de nós, mas Ele tem misericórdia. Deus tem misericórdia do povo aí fora. É por isso que chuva cai do céu, o sol aquece, trabalho para todos, um pãozinho na mesa. Agora, existem bênçãos específicas que Ele só dá àqueles que se voltam para Ele. E por fim, devemos lembrar que a Escritura, a história e a experiência torna claro que Deus é o que Ele faz, quem Deus é e o que Ele faz para a sua glória e para a nossa bênção. Então, irmãos, isso é muito claro. A Escritura e a história e a própria experiência que nós temos torna claro quem Deus é e o que Ele faz para a sua glória e para o nosso bem. Então, isso é que nós entendemos. É isso que é verdade. E nós notamos que, na primeira pergunta, ele diz, é Deus injusto? Não. Deus é Deus e nós somos. E Ele age conforme a sua justiça. Segunda pergunta. Então, eu até esqueci já a pergunta, né? Tem que voltar para ver, para lembrar. Mas a verdade é essa. E nos deparamos com esta verdade na Bíblia, tá bom? Nós vamos orar, encerrar nossa transmissão e em seguida os irmãos podem trazer alguma colocação, alguma pergunta que desejar fazer, tá bom? Então vamos orar nesse momento. Senhor, nós queremos agradecer por esta manhã, louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é Deus e nós somos homens. E precisamos entender esta relação que deve haver entre nós e o Senhor. Muito obrigado por Tua misericórdia, muito obrigado porque o Senhor nos amou e nos chamou para a Tua graça, para a Tua
glória e louvor. Abençoa todos os que estiveram conosco durante essa manhã e que eles possam, ao Senhor, compreender e se humilhar diante do Senhor para que possam ser exaltados por Ti. Muito obrigado, te oramos em nome de Jesus. Amém.